E um assunto na área econômica que saiu ontem e segue sendo repercussão em todos os cantos, que é a história do rombo nas contas públicas. Né? As contas públicas tiveram um rombo de 230 bilhões de reais no primeiro ano do governo Lula. Foi o pior resultado entre receitas e despesas desde 2020, um ano atípico devido à pandemia de 2019, né, a Covid-19. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ontem, ele falou a respeito disso. E ele ressaltou que esse rombo, ele acontece por causa do pagamento de precatórios. Vamos ouvir a explicação do ministro Fernando Haddad. Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, tudo somado, o déficit real se aproximou muito do número que eu havia anunciado no dia 12 de janeiro do ano passado. Bom, essa foi a explicação do Haddad. A gente sabe que os precatórios são as dívidas, né, que o governo tem decorrente a processos judiciais e que isso o governo é obrigado a pagar. O déficit primário de 230 bilhões e meio de reais, ele equivale a 2,1% do PIB e sem os precatórios isso cairia a 1,3% do PIB, que foi justamente o que o próprio Haddad falou. A gente chamou aqui no nosso programa até para nos ajudar a entender isso, e a gente sempre chama especialistas na área, e a gente chamou o economista André Roncaglia para conversar conosco. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Olá, Fabiola. Olá, Josias. Olá, Leonardo. Um prazer estar aqui com vocês. A gente gosta de até entender esses pontos, né? Porque o mercado fica, que absurdo, olha só o que o governo Lula fez, já chega, já arromba tudo, olha esse rombo absurdo. E aí veio o Haddad e fala, não é bem isso, foi justamente por pagar os precatórios. Quem é que está com a razão? Esse rombo é um absurdo, poderia ser diferente. Qual é o problema desse rombo? E essa explicação de Haddad cola ou não, professor? Bom, eu primeiro diria que a gente tem que tomar cuidado com a palavra rombo, né? Porque ela é usada de uma maneira muito pejorativa, quando o mundo inteiro está passando por déficits fiscais. A gente está falando de vários países do mundo afora que depois da pandemia já vem atuando sistematicamente para conter os efeitos da pandemia e também, principalmente da elevação dos preços dos combustíveis por conta da guerra na Ucrânia, bem como o preço dos alimentos na Europa. Então, a gente está falando de um problema que é mundial, em que os déficits servem para poder estabilizar a economia no momento de necessidade. Dito isso, o resultado negativo que o Brasil teve em 2023 se refere tanto a medidas tomadas durante o governo Bolsonaro, primeiro, o calote, né, a chamada PEC do calote, que simplesmente adiou para 2026 ou 2027 dívidas constitucionais, ou seja, dívidas que a justiça estabeleceu que foram privações de direitos dos cidadãos e que, portanto, o Estado deveria cumprir essas obrigações e indenizar as famílias. Quase metade disso aí vai para famílias, ou seja, vai turbinar consumo. E temos também 20 bilhões, quase 21 bilhões de reais que o governo Bolsonaro, em 2022, com pretensões eleitorais, simplesmente privou os estados de poder arrecadar recursos em cima de combustíveis. Então, um calote duplo, tanto na população diretamente, quanto nos municípios, nos estados que foram privados de poder estabelecer aquilo que a Constituição define, que é o seu direito de tributar. Ou seja, o governo toma, então, uma decisão de antecipar esse estorno do dinheiro que ele foi privado a essas unidades econômicas e faz isso, na minha visão, com o propósito de organizar a casa. 2023 foi um ano para organizar a casa. A gente ampliou o espaço dos gastos para retomar as políticas públicas, para restaurar programas muito importantes como farmácia popular, para garantir elevações reais do salário mínimo, para aumentar e garantir o Bolsa Família com o valor cheio que foi prometido em 2022, mas teve esse valor adicional devido a essas medidas tomadas durante o governo Bolsonaro. Então, nesse André, sentido, desculpe, né? Bom não dia, pode. Sakamoto aqui. Não, mas só para pegar o teu gancho e pedir uma explicação para ti. Se não tivesse sido, por exemplo, se o governo Bolsonaro não tivesse tomado essas duas ações, tanto a questão do ICMS
quanto à questão do calote dos precatórios. Hoje, qual que teria sido o déficit primário no primeiro ano do governo Lula? Se isso não tivesse acontecido, se as coisas tivessem corrido normalmente, qual teria sido o tamanho do déficit no primeiro ano do governo Lula? É possível estimar? Sim, porque a gente tem 92 bilhões que foram dos precatórios e mais 20 bilhões que foram desse estorno, né, para os estados. Então, como o déficit foi de 230, seria algo em torno de 110 bilhões, algo em torno de 60 bilhões acima daquilo que o ministro Haddad declarou lá no início de janeiro do ano passado que seria. Nessa diferença, né, de cerca de meio ponto percentual do PIB, a gente tem os efeitos que são difíceis de antecipar, de aumento do salário mínimo, porque ele tem uma repercussão, né, sobre a previdência, sobre os aposentados, pensionistas, que tem um fluxo de entrada e saída, tem os efeitos do próprio Bolsa Família, e existem também os efeitos que vieram de uma queda da arrecadação com a desaceleração econômica do fim do ano. Então, vamos relembrar que, a partir do segundo semestre, aquele crescimento forte que a gente viu na primeira metade do ano não se repete. O PIB começa a andar de lado. E daí as preocupações que muitas pessoas têm sobre o que vai ser 2024 se o governo perseguir essa meta de zerar o déficit, porque a gente está saindo de um déficit de 2% do PIB para um déficit zero, ou seja, o governo teria que cortar fortemente ou os gastos ou combinar corte de gastos com elevação de arrecadação, Então, que parece ser o foco. não seria 230, mas seria 100 e, desculpa, perdi. 110, mais ou menos. 110. 110, 120, desculpa. 120 bilhões. Agora, é muito curioso, né, esse cenário que nós estamos enfrentando agora, porque o Bolsonaro realmente, para tentar se eleger, ele arrombou os cofres, né? Agora, fez isso com a anuência do Congresso Nacional, né? Uma anuência suprapartidária. Votaram isso lá, né? Essa questão dos precatórios, o ICMS dos combustíveis. O que eu queria lhe perguntar, professor, é se este alegado interesse do ministro Haddad, que parece muito empenhado nisso, pelo menos mantém a sua retórica, que é o de zerar o déficit neste ano de 2024, se isso ainda é minimamente, remotamente possível, diante desse resultado, diante da aferição que nós vamos ter que fazer, a primeira aferição da execução do orçamento agora em março, acha que ainda é viável ou que o ministro mantém porque convém manter para que os cofres não se estourem antes da hora? Eu acho muito difícil isso ser atingido, José, por um motivo muito simples. Fazer um corte de 200 bilhões no espaço de um ano é algo que envolveria que todos os projetos de ampliação da arrecadação do governo fossem bem-sucedidos, não apenas na aprovação do Congresso, quanto no volume previsto. Porque a gente sabe que toda vez que o governo coloca uma regra em jogo, a sociedade se ajusta, a sociedade tenta reagir àquela regra para minimizar, evidentemente, o quanto ela vai pagar de tributos. Né? Então, um tributo tem que prever isso. Deu uma congelada aqui, né? Deu, mas já voltou. Voltou? O senhor está falando que o tributo tem que prever isso. Isso. Então, assim, eu acho muito difícil que o governo consiga atingir tudo aquilo que ele previu. Mas aqui, José, tem uma jogada política que ela é importante. Toda a estabilidade macroeconômica que a gente está vendo, o mercado, de certa forma, aceitando aquilo que o governo está fazendo, a relação, né, com essa frente da Faria Lima e, ao mesmo tempo, com o Congresso, está apoiada no compromisso de austeridade fiscal por parte do governo, no sentido de zerar o déficit, que eu já falei várias vezes, né, escrevi nas minhas colunas, que eu acho que é um ajuste desnecessariamente duro. O problema é que, se o governo não fizer isso, se ele não impuser ao Congresso um déficit zero, ele não consegue aprovar as medidas, e o receio de algo que você levantou aí é que o Congresso tente aumentar o seu espaço de comando no orçamento. Então, é um equilíbrio político muito difícil, mas, na minha visão, eu acho bem complicado que o governo consiga fazer isso, ainda que o mérito da proposta, o mérito do propósito, né, eu seja perfeitamente concordante com ele. É isso, professor. Obrigada aqui pela sua explicação. E só, a gente não tinha se falado ainda esse ano, está otimista com a economia desse ano? O Lula parece estar otimista. Hoje ele voltou a falar na entrevista lá que ele quer surpreender mais uma vez
ao mercado, aos economistas e acha que o Brasil vai crescer mais do que está todo mundo achando que vai crescer. Vê cenário para isso, professor? Sim, eu vejo o cenário para isso, só que eu acho que vai ocorrer por um conjunto de outras forças. Eu tenho me surpreendido bastante com a expectativa positiva dos empresários. Eu acho que o governo, particularmente, ao destravar projetos como a depreciação superacelerada, que é basicamente um crédito tributário que se faz a quem vai comprar máquinas e equipamentos, ela está conseguindo mobilizar muito a atenção do empresariado que quer investir. Então, existe, eu acho que uma força importante que vem dessas expectativas empresariais e também a possibilidade de o setor externo, ainda que é atribulado nesse início de ano, ele sinaliza por um alívio, principalmente das questões monetárias vindas dos Estados Unidos, que pode começar a cortar sua taxa de juros, o que abre espaço para a gente cortar nossos juros aqui e destravando, né, fontes de crescimento econômico que hoje se encontram um tanto inibidas, né, ou bloqueadas pelo arranjo macroeconômico vigente. Então, sim, eu acho que tem forças positivas que podem ajudar, mas a gente tem que aguardar um pouco mais de tempo para ver se esse crescimento previsto agora, né, de 2% do PIB, com esse aditivo dos precatórios que foram antecipados em dezembro de 2023, se eles vão ter esses efeitos esperados. Mas, ao que tudo indica, sim, vai ser, digamos assim, menos pior do que aquilo que estava sendo previsto no final do ano passado. Obrigada, professor, pela sua participação aqui, compartilhar conosco o seu conhecimento. Até. Até, um grande abraço, gente. Professor Obrigado. André Roncaglia. Agora, 11 horas e 58 minutos. Queria entrar agora nas discussões sobre as eleições municipais desse ano. Aliás, o Lula deu a entrevista lá para a CBN Recife, mas ele falou sobre as eleições municipais de São Paulo, né? Até porque ele teve um encontro com o namorado da Tabata, o prefeito João Campos, e aí algumas pessoas perguntaram se ele